Senhoras e senhores, em nome, saudando o governador Colares, da Camino, o colega Valtuir, que aqui representa o tribunal, os demais membros da mesa, o Antônio, a Lígia. Hoje nós não ouviremos o Casaroto. O Casaroto tem dado uma extraordinária contribuição para a discussão da dívida pública. Então, saudando a eles, queria homenagear aqui, em nome do Estado do Acre, que está aqui nesse congresso, quero saudar, parece que o Acre é o mais distante de todos nós, quero saudar todas as delegações que estão aqui no Rio Grande do Sul, sejam bem-vindos. O Congresso da FENASTC, esse 22º Congresso, nos afirma a FENASTC como a grande representação oficial digna do conjunto dos servidores de 34 tribunais de contas do Brasil. Somos cerca de 70 mil servidores ativos e inativos e temos, a FENASTC vem na esteira de 20 anos de atividade política em defesa de um Brasil melhor e de servidores que sejam reconhecidos pelo seu papel social. Vivemos nesse momento uma crise mundial, ficou presente aqui nas intervenções já havidas, que nós podemos afirmar, sem erro, que essa é uma crise sistêmica e do sistema. Ela é gerada pelo desejo de acumulação desenfreada de um capitalismo que concentra riqueza, amplia as diferenças econômicas e sociais, produzindo brutal impacto contra países e povos, a tal ponto que coloca sob ameaça a própria continuidade da espécie humana, consumindo todas as disponibilidades de matérias-primas conhecidas. Nosso primeiro desafio brasileiro é nos reconhecermos como parte integrante de um sistema de controle interno. TCU, TCS e TCMs formam 34 tribunais que devem agir horizontalmente, identificados igualmente. Para isto, nossa primeira proposta que a FENASTC tem defendido é que temos que ter um sistema processual que nos organize nacionalmente e que valorize a execução dos julgados e a recomposição dos prejuízos causados à administração. Nosso país, no curso deste último ano, portanto, desde o último congresso da FENASTC do Rio de Janeiro, tem assistido a um conjunto de escândalos nacionais protagonizados por ministros e conselheiros, vindos de um modelo de escolha, onde não se observam os requisitos constitucionais para a investidura no cargo. Os notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros da administração pública são sistematicamente desatendidos na formação dos conselhos de contas. E, em muitos casos, a idoneidade moral e a reputação ilibada exigidos constitucionalmente tornam-se duvidosos. Afasta-se a sociedade e faz-se um rateio das vagas dos conselhos de contas entre partidos, maiorias legislativas ocasionais, submetidos a chefes de poderes executivos da União e dos Estados, que colocam no cargo seus amigos e seus afiliados. A FENASTC afirma com a autoridade que tem que este modelo está falido. Num único tribunal, o Estado do Amapá, 5 conselheiros foram afastados pelo STJ por corrupção. Na linguagem popular, eles roubaram o próprio tribunal numa escala de 100 milhões de reais. Havia lá também a participação de servidores. Não é só lá que acontece isso. Em São Paulo, um conselheiro foi afastado por enriquecimento ilicitamente no exercício do cargo. E no Piauí, recentemente, o governador fez chegar ao Conselho de Contas sua própria esposa, num ato que nós classificamos como malandragem constitucional, porque ele pediu aos seus amigos do parlamento que nomeassem uma conselheira. E acreditam alguns que esta vida seguirá por aí
sem qualquer alteração. Enganam-se porque a sociedade se movimenta. Ainda assim, nesse momento, pergunta-se, para quem um cidadão apresenta sua indignação? Vale dizer, para quem ele apresenta uma representação legal contra essas questões? Nossos levantamentos mostram que 20% dos conselheiros do Brasil estão sob investigação, denunciados ou condenados por crimes praticados contra a administração pública. Quem fará a correção e o afastamento dessas pessoas que estão nos postos ou nos cargos inadequadamente? No Congresso Nacional, apresentamos uma proposta de emenda constitucional de número 30/2007 no Senado da República, tentando estabelecer ou criar o Conselho Nacional dos Tribunais de Contas. Já fizemos audiência pública para tratar desse tema. Infelizmente, a proposta não encontra eco e não avança. Ouso aqui dizer que a própria PEC 28, que vem sendo defendida pela Tricom, pouco ou nada andou, apesar dos escândalos nacionais. Fizemos uma audiência conjunta, Ampicom, juntamente com o Ampicom, e o juiz Marlon, coordenador do projeto Ficha Limpa, e fizemos um apelo ao ministro Aires Brito para submeter conselheiros ao alcance do Conselho Nacional de Justiça. Educadamente, nos mostrou o senhor ministro que é improvável esta possibilidade. Enquanto o CNJ se afirma, depois de dura luta, inexiste o CNTC, o Conselho Nacional dos Tribunais de Contas. Precisamos instituí-lo com atribuições normativas e correcionais, para que ele possa atuar para equalizar as diferenças dos 34 tribunais e afastar, como já dissemos, aqueles que estão ocupando cargos indevidamente e comprometendo a moral do controle público, do controle externo brasileiro. Temos aprovado esta tese de criação do CNTC em todos os nossos congressos da FENAS-TC e certamente renovaremos no congresso aqui de Porto Alegre. Os servidores, pelos seus dirigentes e suas entidades, falaram diretamente à sociedade, diretamente à população neste tempo recente, com campanhas de ministro e conselheiro cidadão. Esclarecemos como nascem ministros e conselheiros e chamamos a participação da sociedade. Afirmamos que cargo de conselheiro e ministro é cargo público. A escolha destes cargos deve ser tratada com transparência e de forma republicana. Nossa homenagem a todos os colegas e cidadãos que se apresentaram como candidatos, Brasil afora, tentando quebrar o atual modelo existente de escolha entre parlamentares, ex-parlamentares e amigos do governador e do presidente. Colegas de vários estados, no curso do último ano, conquistaram planos de carreiras e outras garantias para os atos de auditoria. Devemos conferir em todo o Brasil a designação de auditor de controle externo para aqueles que estão na atividade finalística, legalizando garantias para a realização de atos de auditoria. Remuneração adequada e condições de trabalho dignas. Não é aceitável, vale dizer, é inconstitucional a presença de cargos comissionados e terceirizados em atos de auditoria, como ainda ocorre em alguns estados da federação. Vale acentuar, queremos a estruturação das carreiras dos servidores entre as atividades fim e atividades meio, através de uma política nacional de cargos e salários com piso nacional, valorizativa da função e reconhecedora dos méritos daqueles que atuam nas atividades de controle e no combate à corrupção, compreendendo que as atividades da auditoria pública e aquelas que lhes são complementares. As normas de auditorias governamentais, que foram assumidas por vários tribunais, inclusive o nosso do Rio Grande do Sul, e o estão sendo feitas por resoluções. Nestas normas, há um capítulo dedicado para garantir a autonomia para o exercício da atividade profissional de auditor. Queremos garantias para os atos de auditoria
em sede de norma federal. É este um importante caminho para sustentarmos o combate à corrupção. Instituiu-se, em 2012, a Lei de Acessos a Informações. Ampliou-se a transparência e nos apresentamos como tribunais para a sociedade. Precisamos garantir que os relatórios de auditoria, uma vez produzidos, sejam públicos para que a sociedade tome conhecimento deles e sobre eles possa intervir, pressionando as decisões e impedindo as decisões de caráter político que comprometem parte significativa das decisões dos tribunais de contas no Brasil. Fomentamos a organização de delegações e participamos da terceira Olimpíadas em Goiás. Aqui a nossa homenagem aos colegas de Goiás que organizaram este evento. Lá estiveram mais de 1.200 atletas. Praticamos esportes e integração. Propusemos, através da FENASTC, juntamente com a Ampicom, que adotou essa ideia, e a própria Atricom, que chamou para si, a criação de uma Semana Nacional de Tribunais de Contas. Será a consolidação das Olimpíadas e um bom início para outras atividades de integração nacional. O caminho da transformação dos tribunais de contas em instrumento social de controle das finanças públicas é um caminho longo e difícil. O caminho de afirmação dos servidores para garantir respeito pelo trabalho técnico dá os seus primeiros passos. A FENASTC existe para que possamos tratar dos grandes temas de interesse dos trabalhadores, do controle externo e do Brasil. Atuamos nesse cenário preocupante, rico e promissor. Devemos determinar qual a postura política e objetivo que se busca e, em seguida, decidir qual a estrutura necessária para dar cumprimento às tarefas que temos no horizonte. Estes são alguns dos temas que serão tratados aqui no nosso Congresso. As questões políticas relativas ao modo de condução da entidade federativa devem ser discutidas maduramente pelos representantes sindicais e pelos milhares de filiados a estes Brasil afora, admitindo sempre, em sede de democracia, que as maiorias expressas pelas manifestações de vontade nas assembleias e, no nosso caso, nos congressos federativos, órgãos e eventos máximos das categorias, devem ser acatados e respeitados por todos. A conversa de que a federação, nossa federação, FENASTC, não pode congregar entidades associativas e sindicatos, não tem qualquer fundamento, tampouco atende a nossa história, a nossa trajetória e o nosso grau de desenvolvimento e organização. Nosso apelo final a este Congresso, o apelo da direção da FENASTC, aqui faço em nome de todos os nossos diretores que aqui estão presentes, é de que os servidores dos tribunais de contas organizem uma participação efetiva e um envolvimento nas lutas sociais que buscam o fortalecimento da cidadania e o debate de temas relevantes para o povo e para o país e que apoiem as iniciativas para transformar os tribunais de contas em instrumentos de controle das contas públicas. A diretoria da FENASTC está convencido de que o tratamento correto, isto é, democrático e republicano, para que se caracterize o respeito às bases sindicais e, por que não dizer, a cidadania, é aquele onde homens e mulheres, ativistas da construção do movimento nacional dos servidores dos tribunais de contas, assumem com coragem e altivez as suas condutas. Dedicaremos todos os esforços e procedimentos para a manutenção da nossa unidade sindical e associativa, dentre as entidades associativas, sindicatos e similares, que exercem a representação local dos nossos quase 70 mil servidores públicos espalhados pelo Brasil. Prezados servidores dos tribunais de contas do Brasil, prezados dirigentes de entidade, senhoras e senhores, cidadãos, este é o momento brasileiro para fazermos a diferença. Muito obrigado por terem me ouvido.
Em nome do presidente do Tribunal de Contas, César Miola, que não se encontra na casa no momento, está em viagem, por isso pediu que o representasse. Queria dar as boas-vindas a todos. O TCE, acerca desse tema especificamente, fez um estudo também, que veio subsidiar uma comissão da Assembleia Legislativa no Estado, também indicando da necessidade de renegociação, de revisão dos índices de correção e assim por diante. O tema tem repercussão nacional, como todos obviamente sabem, e o Tribunal de Contas é parceiro, sim, disto. Acredita que isso precisa ser revisto e nós temos que achar uma solução institucional, republicana, portanto, para todos os estados, para não vivermos o paradoxo de ver os municípios fazendo carreatas a Brasília, estão lá nesse momento pleiteando recursos para organizarem-se no final do mandato, os estados com as suas dificuldades, que todos nós conhecemos, e a União comemorando recordes de arrecadação todos os meses. Enfim, recebam então um abraço do Tribunal de Contas e o apoio dessa instituição para esse movimento. Muito obrigado. O Ministério Público de Contas ele é parceiro desde sempre, desde a criação dos tribunais, não apenas do corpo deliberativo, mas também, diria eu, principalmente até do corpo técnico, dos auditores, daqueles que efetivamente levam o controle externo a cabo. E essa parceria ela é aqui reafirmada com a saudação a essa categoria, por quem nutrimos um grande respeito. Nós enfrentamos um fenômeno político da instabilidade das vontades de determinados governantes. Os municipalistas, quando assumem cargos na esfera federal e estadual, muitas vezes se esquecem das bandeiras passadas e passam a ficar na situação confortável da concentração de recursos. E me parece que, em que pese todo o trabalho meritório, os avanços já obtidos, e esse é um assunto que deve ser discutido em fóruns como esse, nas esferas técnicas, apenas com o efetivo convencimento do caráter essencial dessa discussão por parte do Congresso Nacional, é que o hipertrofiado Poder Executivo Federal efetivamente encaminhará alguma solução. E este convencimento do Congresso me parece que não se dá sem que a voz das ruas soe bastante alto. Se esses movimentos não forem feitos com o motor da paixão, se possa empolgar as multidões, quem está pagando isso somos nós. Porque o presidente, o ministro, não tira do bolso dele para pagar a dívida. Somos nós que pagamos. Mas veio em 98, e de tal ordem o imperador Malan, que mandava inclusive no Fernando Henrique, determinou, o nosso companheiro Brito aqui não teve alternativa. Ou fazia ou havia intervenção. Todos os governadores foram obrigados, com uma série de fatores que não podem ser, sem dúvida alguma, adotados numa negociação de uma dívida. Eu tenho dito nos meus discursos que não houve negociação, houve uma imposição. O que nós estamos vendo é realmente a centralização do poder cada vez mais acentuada no governo federal, que, por sua vez, também, governador, nós vemos que mesmo as missões diplomáticas, quando vem uma visita de chefe de Estado, ou quando o nosso chefe de Estado vai visitar alguma nação, não é mais uma visita entre estadistas, não é mais uma conversa entre estadistas. É uma conversa que para resolver os interesses econômicos. Maria Lúcia Fatorelli, auditora fiscal e coordenadora da Organização Brasileira Auditoria Cidadã da Dívida. Foi membro da Comissão de Auditoria Integral da Dívida Pública no Equador em 2007 e 2008. E também participou ativamente nos trabalhos da CPI realizada no Brasil. O tema que me foi colocado foi a questão da crise mundial e o impacto da dívida na vida dos países e dos povos. A minha origem é na auditoria fiscal da Receita Federal, quero cumprimentar também meus colegas aqui presentes, e nós temos essa visão integrada da dívida, né, na economia mundial. E preparei aqui a apresentação exatamente partindo da análise da conjuntura mundial
que está marcada por uma crise que não é uma crise apenas financeira, né? É uma crise social sem precedentes. Nunca o mundo esteve socialmente tão desigual, né? É uma crise alimentar, não por falta de alimentos. Os alimentos são abundantes para alimentar 6 vezes a população que habita o nosso planeta, mas pela especulação com o preço dos alimentos. Uma crise ambiental, né? Agora é o planeta que nos coloca, nos impõe refletir sobre o que está acontecendo. E tudo isso permeado por uma tremenda crise de valores, porque se os valores estivessem em dia, muitas dessas crises não estariam aí, né? E com um exacerbado poder do mercado, do chamado mercado, que ente é esse, né? Durante o debate nós vamos falar sobre isso, e da grande mídia, que é financiada pelo mesmo poder econômico, como também foi abordado aqui na mesa de abertura. Um déficit que não existe, né? A Previdência está inserida na Seguridade Social e é altamente superavitária, não é? Por que toda semana eles falam no déficit? É porque justamente quem financia é o setor financeiro que está de olho na privatização da Previdência, porque será um grande negócio para eles, né? Todos esses aspectos da crise, né, e que a cada crise estão mais graves, demonstram o esgotamento do modelo de acumulação capitalista, né? Como dizia aqui o digníssimo Alceu Colares. Só que o sistema admite que está em crise? O sistema admite que está esgotado? De forma alguma, né? E ele vai procurar cada vez mais uma forma de se reciclar e de continuar. Aproveitaram-se da desregulamentação do funcionamento do sistema financeiro, que permitiu essa criação de papéis, né? Até antes mesmo da desregulamentação, eles já estavam passando por cima da regulamentação que existia ainda no início da década de 90, e passaram a criar uma quantidade imensa de papéis. O problema surge quando o banco, onde o Dão é gerente, passa a oferecer este papel ao mercado, como uma operação futura. Daqui a 6 meses, uma negociação de soja ao preço tal, ao câmbio tal. E aí? Qualquer pessoa pode fazer uma operação, comprar um derivativo, fazer uma aposta em cima dessa operação, desse papel. A estatização de parte dos grandes bancos, parte do Citibank, por exemplo, foi estatizada. Qual parte? Evidentemente, a parte podre. Essa notícia, não sei se dá para vocês lerem, e também ela está em inglês, porque eu gosto de mostrar a original que foi publicada. Olha só, bailout, salvamento. Salvamento dos bancos europeus poderá empurrar a União Europeia para uma crise. Essa notícia é de fevereiro de 2009. E por que eu gosto de mostrá-la? Ela denuncia que lá no início de 2009, ainda não existia crise da dívida nos países. A isso nós chamamos de usurpação do instrumento de endividamento público. Porque nós não podemos fazer um discurso moralista sobre a dívida, que a dívida é má. Não, a dívida poderia ser e deveria ser um importante instrumento de financiamento de políticas públicas, principalmente de grande monta, não é? E que dificilmente seriam financiadas com recursos tributários, simplesmente. E para dar um exemplo disso, esse dado é um dado oficial de uma auditoria inédita feita nos Estados Unidos pelo Departamento de Contabilidade Governamental, que seria o Tribunal de Contas de lá, sobre
operações do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos. O que foi descoberto? No período de 2007 a 2010, o Fed entregou para os grandes bancos nada menos que 16 trilhões de dólares. Um PIB. Um PIB. Para nosso orgulho, estão sendo organizadas plataformas de auditoria cidadã em diversos países, na Espanha, França, Grécia, Portugal, Bélgica e outros. A Irlanda já teve, inclusive, a publicação do trabalho feito por acadêmicos, né? E eu pergunto para vocês, se conseguíssemos segregar bem as coisas, uma crise gerada no setor financeiro, lá dos grandes bancos dos países do norte, ela teria que vir desaguar aqui? Não deveria. Né? Eles mesmos é que deveriam resolver este problema criado por eles. Tá? Então, nós temos que... Não, talvez ele não soubesse, porque olha lá, está escondidinho numa norma do Conselho Monetário. Não é? Não é lei, não está na lei. Então, ele não sabia. Então, gente, aqui fica esse alerta, né? Porque dessa forma nós estamos criando um receptáculo para os papéis que estão nos bad banks. Além disso, o Fundo Social do Pré-Sal, que foi criado naquele ambiente em que havia muita reação de movimentos sociais contra a exploração do pré-sal, pelos danos ambientais e tudo mais, surgiu a proposta de criação do fundo com a finalidade de investir não só nos problemas ambientais, mas de investir em projetos de combate à pobreza, educação, saúde, educação, cultura, esporte, saúde, ciência, tecnologia, quer dizer, tudo que todo mundo aplaude, correto? Esse aí é o artigo 47 da lei. Mas o que diz o artigo 50, parágrafo único? Os investimentos e aplicações do Fundo Social serão destinados preferencialmente a ativos no exterior. Então, o Fundo Social do Pré-Sal, que tem chance de vir a ser bilionário, trilionário, a que vai se prestar? No entanto, nós temos a terceira pior distribuição de renda. Nós somos um dos países mais injustos, onde o fosso social, a distância entre ricos e pobres é uma das mais cruéis. E um dos principais problemas é a dívida pública. O Brasil já tem uma crise da dívida pública instalada. Agora, as autoridades admitem que nós temos uma crise da dívida? Não admitem. Só que a sociedade que recebe esses empréstimos devolve muito mais para os bancos, por meio dos juros, do spread, né, que também foi mencionado aqui hoje. A nossa dívida externa não acabou com o pagamento ao FMI, como muita gente acredita. O pagamento ao FMI foi aqui em 2005, um pagamento de 15 bilhões, que nem foi interessante financeiramente para o país. A partir da transformação dessa dívida em bônus Brade, esses bônus Brade serviram para comprar as nossas empresas. Foram considerados como moeda para comprar nossas empresas no processo de privatizações que se seguiu a partir de 96. Nós precisamos rever tudo isso e reescrever a nossa história, porque vários livros falam de uma história de calote, que o Brasil praticou vários calotes. Em todas essas investigações, nós não conseguimos encontrar esses calotes. Houve, sim, algumas interrupções temporárias de pagamento. Agora, calote, dizer, isso aqui eu não vou pagar e não quero, isso aqui é calote. Nunca. Não houve. Então, nós temos que rever tudo isso, porque hoje a dívida externa já supera 400 bilhões de dólares. E a chamada dívida interna, que já supera 2,5 trilhões de reais. Nós não podemos ficar de braços cruzados enquanto existir um
uma criança no nosso país como aquele ali da foto, né? São milhões que estão nessa condição. E não precisa ser assim, não deve ser assim, né? E quem vai mudar essa situação? Esses 50 e tantos milhões que estão nessa situação, eles têm como mudar isso? Nós que tivemos acesso ao conhecimento, acesso à informação, temos um cargo público, essa tarefa é nossa. Nós é que temos que arregaçar as mangas e mudar essa realidade, desmascarar esse sistema da dívida, essa ficção que está aí impedindo que o nosso país chegue aonde ele deve chegar, com justiça. O que estava escrito ali atrás, o lema do Rio Grande? Solidariedade, não é fraternidade, é justiça, liberdade, igualdade, fraternidade e humanidade. Humanidade. Só assim que a gente vai mudar essa realidade com a participação de todos vocês. O gesto final, evidentemente, é a entrega, né, da revista Achados de Auditoria para que a Maria Lúcia, que não estava na mesa naquele momento e não recebeu, portanto, a nossa revista.